Boa noite, pessoal. Vamos começar. Ah, Só para lembrar, nas duas últimas aulas a gente estava discutindo sobre interpretações da mecânica quântica, né? Obviamente a gente viu que tem um conjunto muito grande de interpretações que necessita, então, um processo de classificação, né? Na aula retrasada a gente viu a classificação a partir de uma abordagem epistemológica, né? Separamos entre corpuscular, ondulatório e duas duais, né? Uma realista e outra positivista, né? Na aula passada a gente discutiu outros sistemas de classificação, né? Que apresentou o sistema de classificação do Max Jammer, o do Head e também outros sistemas específicos. E no finalzinho da aula passada a gente mapeou, então, analisou o mapa, né, de representações usando, então, a separação entre ontologia e epistemologia, né? E na aula de hoje eu escolhi uma das interpretações para a gente trabalhar um pouquinho mais, né, de como é que numa dessas interpretações da mecânica quântica funciona, né, o procedimento de explicar fenômenos quânticos, né, e que processos e quantidades são envolvidas, né. Obviamente eu poderia escolher qualquer uma, mas eu escolhi especificamente a representação ou a interpretação de onda piloto, né, ou a mecânica quântica de Born, né. Eu já comentei na aula passada que a no caso de partícula única, né, a interpretação de onda piloto é coincidente, é exatamente a mesma da interpretação de Born para a mecânica quântica, né? É o que eu vou analisar na aula de hoje para vocês entenderem como é que funciona, né, o procedimento, certo? Então, o ponto de partida, só para lembrar, né, da mecânica quântica usual, que a gente já derivou em aula, né, a gente mostrou que a partir da equação de Schrödinger, né, a gente consegue obter uma equação da continuidade. Né? Então, a gente derivou a equação da continuidade a partir da equação de Schrödinger. A gente fez no caso dimensional e depois generalizou para o caso 3D. Né? Na equação da continuidade, basicamente é esta equação aqui, né, onde eu tenho que a derivada temporal, né, da densidade de probabilidade mais o divergente do vetor densidade corrente de probabilidade é igual a zero. Né? A gente fez analogia com mecânica de fluidos e mostrou que a equação da continuidade basicamente é uma equação que está nos dando conservação local, né, da probabilidade, da mesma maneira que a equação de continuidade em fluidos nos dá conservação local da massa, né, que é descrita pela densidade do meio e pelo vetor densidade de corrente. Né. Então, mas basicamente, mecânica quântica, a gente conseguiu mostrar que a equação de continuidade está associada com conservação local da probabilidade. Então, inclusive, a gente utilizou essa conservação local da probabilidade justamente para determinar os coeficientes de transmissão e reflexão quando a gente estava analisando os potenciais tipo poço. Né? Lembrando que aqui o ρ, que é a densidade de probabilidade, é o psi quadrado, né? É o produto da psi estrela com psi, ou seja, o conjugado complexo da função de onda com ela mesma. E só para lembrar a definição, né, do vetor densidade de corrente de probabilidade, né, a menos das constantes, que é o H cortado sobre M, né, é dado pela parte imaginária deste produto. Né. Esse produto envolve, então, o psi estrela, o complexo conjugado da função de onda, multiplicado pelo gradiente da função de onda, certo? A parte imaginária desta quantidade basicamente nos dá o vetor densidade de corrente, no caso 3D, né? Certo? Lembrando que a densidade de probabilidade nos chama atenção que quando a gente está antes de fazer o processo de medida da posição, né? Lembrando que a função de onda depende da posição e do tempo, a gente interpretou que é o quadrado da função de onda, né? Que é o ρ, né? É a probabilidade de encontrar partícula dentro de uma região espacial, né? Infinitesimal, né? E assim por diante, né? Então, lembrando que na interpretação usual, que é a de Copenhague, da mecânica quântica, né? Antes de um processo de medida, né? Mesmo que eu saiba a função de onda, eu não sei dizer nada sobre a posição da partícula, né? Eu só vou saber a posição da partícula a partir do momento que for feito uma medida da posição da partícula com algum aparelho de medida macroscópico externo, né? Enquanto não foi feito o processo de medida, a gente não tem nada o que falar, né, do ponto de vista positivista, né, na interpretação de Copenhague sobre
a posição ou as posições e os momentos das partículas, né, antes de uma determinada medida, né? Só para lembrar a equação da continuidade. Aqui eu vou mostrar qual é o ponto de partida do Bohm, né, David Bohm, e do próprio de Broglie, né, de como é que eles constroem uma interpretação, né. Basicamente ela está dentro de um contexto de interpretação com variáveis ocultas, né. Aqui, além da função de onda, vai se introduzir também a relação entre a função de onda e a velocidade e a posição da partícula. Então, nessa interpretação, que é a de Bohm, né, a partícula tem sim posição e velocidade muito bem definidas. Elas não são conhecidas antes do processo de medida, mas a evolução temporal delas é bem determinada. Então, eu vou mostrar como é que como é que o Bohm faz esse procedimento, né, de obter a posição e a velocidade a partir de se saber a função de onda, né? Então, o ponto de partida do Bohm, né, lembrando lá da mecânica dos fluidos, né, isso a gente mostrou naquela aula, né, o vetor densidade de corrente, né, em mecânica dos fluidos, né, é igual ao produto da densidade volumétrica do fluido, né, multiplicado pelo vetor campo de velocidades, né, que é o vetor V, que depende de R e de T. Então, o vetor V é um campo, né, é um campo vetorial, né, para cada posição R, para cada tempo T, eu tenho um valor, um vetor, né, velocidade naquele ponto e naquele instante de tempo, né. O Bohm vai assumir que, no caso de mecânica quântica, né, a relação é a mesma que na convecção do fluido, ou na física de fluidos. Né? A gente até mostrou que isso aqui é exatamente verdade, no caso 1D eu mostrei explicitamente. Né? Essa equação aqui, que é J igual a ρV, né, eu mostrei explicitamente para a partícula livre. Né? Então, a gente mostrou explicitamente que para a partícula livre, né, o vetor densidade de corrente, né, densidade de probabilidade, né, a densidade corrente de probabilidade, né, ele é exatamente igual à densidade de probabilidade multiplicada pela velocidade da partícula mesmo, né? Que no caso da partícula livre é bem determinada, a gente sabe o P, né? A gente sabe o momento, né, da partícula. É um objeto totalmente deslocalizado, mas o momento a gente conhece, né? Ou seja, ele conhece a velocidade, né? Certo? A gente mostrou que no caso de partícula livre, isso aqui é verdade também em mecânica quântica, né? O ponto de partida do Bohm é assumir que isso aqui vale para qualquer partícula descrita por uma função de onda, né? Ou seja, a relação entre J e V vai se manter sempre a mesma, né? O que ele vai tentar construir a partir desta equação é como é que eu escrevo a velocidade da partícula, né? Em termos da posição e do tempo dela, né? Sei qual é que é o campo de velocidades a partir do conhecimento da função de onda, né? Então aqui a gente vai analisar como é que é a interpretação da onda ao piloto, que foi primeiro proposta pelo de Broglie 26, 27 e depois estendida, né, pelo David Bohm em 52. Só para contextualizar o David Bohm, ele tem uma conexão com o Brasil que durante o macartismo nos anos 50, nos Estados Unidos, final dos anos 40 e início dos anos 50, né, houve o macartismo e o David Bohm se exilou no Brasil como resultado dessa perseguição nos Estados Unidos. Ele ficou um tempo trabalhando no Brasil, né? Ele tem livros sobre mecânica quântica, orientou pessoas e assim por diante durante a estada dele nos anos 50 aqui no Brasil, né? A ideia que está por trás aqui no David Bohm, ele vai construir uma equação clássica, né, para a descrição da partícula, ou seja, m vezes a igual a f, né? Só que a única novidade aqui é que a força que está atuando sobre a partícula, no caso de mecânica quântica, se a partícula está sendo descrita por mecânica quântica, a força está associada com um potencial físico real, mais um potencial chamado potencial quântico, né? Que a gente vai aprender como obter, né? Certo? No caso da onda piloto e na própria física de David Bohm, né, a função de onda que a gente obtém como solução da equação de Schrödinger, né, ela vai atuar como uma guia que conduz a partícula, né, cuja posição é inobservável, né, até ser feito um processo de medida da posição, mas está bem definida a cada instante. Então, ele é um pouquinho diferente da usual, né, da interpretação usual. Durante o processo, antes da medida, nesse caso, nessa interpretação, a posição e o momento, ou a posição e a velocidade, estão completamente bem determinadas. Né?
Então, na mecânica bohniana, né, o ponto de partida é obter a velocidade a partir da razão, né, do vetor, a densidade de corrente de probabilidade, o J, né, pela densidade de probabilidade. Eu já mostrei ali na transparência anterior, né, que o J tem a ver com a parte imaginária deste produto, né, psi estrela gradiente de psi, e a densidade é a densidade de probabilidade, é o psi quadrado, né? Fazendo os cancelamentos, né, lembrando que psi quadrado é psi estrela, então tem o cancelamento do psi estrela aqui em cima, né? Basicamente o vetor velocidade, ou o vetor campo de velocidade, está sendo assumido, né, que ele pode ser escrito, né, em termos da parte imaginária do gradiente da função de onda, dividido pela sua própria função de onda. Ou seja, o que ele está falando é que se eu conseguir resolver a equação de Schrödinger para uma partícula, para um sistema, eu conheço a psi, eu posso construir, né, a velocidade dessa partícula ou desse sistema para cada posição e para cada instante de tempo, ou seja, para cada coordenada espaço-temporal, através da função de onda. Na verdade, a parte imaginária do gradiente da função de onda dividido pela função de onda, mas o ponto de partida é saber a função de onda, certo? Ou seja, existe um campo de velocidade associado à função de onda psi, que é a onda guia, no caso, na teoria do de Broglie. Né? Certo? Apesar que essa analogia seja formal, né, aqui, né, a relação entre V e J, né, aqui no sistema quântico, né, onde a gente está calculando a velocidade com essa razão, a gente não está conceituando a partícula ou o sistema como um fluido, né? Lembrando que aqui eu vou fazer toda a análise como se fosse um fluido, mas lembrando que essa equação aqui se aplica também à partícula, né? No caso de mecânica quântica. Então, eu não estou pensando que a partícula ou o sistema de partículas está sendo descrito por um fluido. A única coisa que a gente está utilizando na física de Bohm é a relação entre a velocidade, o campo de velocidade, com o vetor densidade de corrente, né, e a densidade de probabilidade. Certo? A gente está assumindo que aquilo ali é verdadeiro, né, para qualquer tipo, né, de sistema. Ele está descrevendo a mecânica quântica. Né? Bom, como a gente tem a V, né, a gente consegue também obter a posição, né? Então, se eu obtenho a partir da função de onda a velocidade, lembrando que a velocidade é a derivada temporal da posição, aqui eu vou chamar o vetor posição da partícula de vetor r de t, né? Se eu resolver esta equação aqui, sabido v, né, que eu obtive a partir da função de onda, integrando, né, por integração, né, eu consigo também obter a posição da partícula, né, em cada instante de tempo. Então, nesse procedimento, passo 1 é obter a função de onda através da solução da equação de Schrödinger, reconstrói a velocidade da partícula, o campo de velocidade, e também a posição por integração desta velocidade, integração temporal desta velocidade. Né? Obviamente, para resolver essa equação diferencial de primeira ordem temporal para a posição, né, a gente precisa de uma condição inicial. Né? Ou seja, a gente vai precisar saber qual é, a posição da partícula no instante inicial t0. Né? Certo? Se eu tenho essa condição inicial, eu consigo resolver essa equação diferencial impondo essa condição inicial e eu obter solução única para a posição da partícula como em termos do tempo, né? Certo? Só que tem um problema aqui, né? Aqui a gente está, para poder resolver a equação da posição como função do tempo, a gente vai ter que saber qual é que é a posição da partícula no instante inicial t0, né? Lembrando que isso não foi feito medida sobre o sistema, sobre a partícula ainda, né? Então, em mecânica quântica formal, na mecânica quântica usual, né, na interpretação de Copenhagen, né, nós temos um problema para definir a posição da partícula num determinado instante, por exemplo, no instante inicial, né? Enquanto não foi feito medida no sistema, a mecânica quântica na interpretação de Copenhagen não diz nada sobre qual é, que é a posição da partícula, né? Então, a gente vai ter o Bohm, né, vai fazer uma compatibilização entre esse formalismo dele, que num certo sentido é semiclássico, né, porque ele está usando a informação quântica que vem da função de onda, mas também está utilizando a obtenção de um campo de velocidades e a partir disso obter posições, né? Então ele vai ter que fazer uma compatibilização entre a mecânica bohmiana, uma mecânica quântica que usa o conceito de onda guia, né? Mas onde a posição e a velocidade são bem determinados, apesar de ser não observados, né? São inobserváveis, né? Ele vai ter que fazer um certo tipo de compatibilização, né? Então, para que a mecânica bohmiana seja equivalente à mecânica quântica usual, ou seja, a interpretação de Copenhagen, né?
é necessário supor uma coisa, né? Que a posição inicial não é conhecida com precisão, isso é o que prediz a mecânica quântica usual, né? Mas que a probabilidade da partícula estar num volume infinitesimal de 3R, localizado em R, no tempo inicial, no instante inicial, é dado por esta quantidade aqui, né? Então, o psi quadrado, né? Onde R é a posição da partícula em T igual a zero, multiplicado pelo elemento infinitesimal de volume, né? Tem interpretação de probabilidade de encontrar partícula em tempo t0 nesse elemento de volume infinitesimal, né? Segue daí, se a gente for fazer a evolução temporal, né? Que a probabilidade da partícula estar num instante t qualquer, né? Depois do t0, dentro de um volume infinitesimal de 3R, localizado em R, é dado pelo psi quadrado, calculada em t, né? De 3R. Esse produto aqui nos dá a probabilidade de encontrar a partícula, então, nesse volume infinitesimal, neste tempo t, né? E em torno desta posição aqui, R, né? Certo? Então, a suposição que a distribuição probabilística, né, de posição inicial da partícula está relacionada com a função de onda pela regra de Bohr, né, que é o que a gente está mostrando aqui, né, é chamada hipótese de tipicidade, certo? Então, apesar de que na mecânica quântica usual a gente não consegue designar, não conseguiria designar a posição inicial da partícula, o Bohm faz contato com a interpretação usual a partir da função de onda calculada nesse tempo inicial, né? Ou seja, ele consegue pelo menos saber qual é que é a probabilidade de encontrar a partícula no instante inicial numa determinada região espacial, né? Certo? Essa é a hipótese da tipicidade, né? Então, apenas se ela for satisfeita, se essa hipótese de tipicidade for satisfeita, haverá, então, equivalência fenomenológica entre a mecânica bohriana e a mecânica quântica usual, né? Se isso não for verdade, elas são duas interpretações distintas, né? Ainda o Bohm argumentou que mesmo se a tipicidade for inicialmente geolada, né, num determinado sistema quântico, deve ocorrer uma rápida evolução para um estado de equilíbrio quântico no qual ela vai ser satisfeita. Então é só para lembrar que de algum momento ele vai ter que fazer a conexão entre a interpretação dele e a usual, né? O que está sendo feito aqui em tempo t0 é associar no tempo t0 uma distribuição de posição inicial uma distribuição de probabilidade sobre a posição inicial da partícula em t igual a t0. Aqui na mecânica bohriana, como a gente acabou de mostrar a velocidade e a posição, né, a partícula tem uma posição e uma velocidade bem definida, embora não conhecidas com precisão, porque não foi feita medida ainda, né? Mas a posição e a velocidade a gente aprendeu como calcular, né? Primeiro a gente obtém o campo de velocidade, depois por integração, dada uma condição inicial, a gente consegue obter a posição também por integração, né? Esse tipo de procedimento, né, que ele está utilizando, né, é bem parecido com o que é utilizado em mecânica estatística clássica, quando a gente viu lá no início do semestre, né, ou quando a gente vê teoria cinética dos gases, né, a gente pode construir distribuição de probabilidades, por exemplo, as velocidades, né, para objetos, para quantidades clássicas, como velocidade, energia cinética e energia, né, são as distribuições de probabilidades clássicas, por exemplo, a distribuição de probabilidade de Maxwell-Boltzmann, né, que a gente viu lá no início do semestre. Né. Esses tipos de probabilidades, né, que estão associadas à falta de um conhecimento dos valores que estão, de fato, bem definidos no mundo lá fora, né, são chamadas epistêmicas. Né. Então, as distribuições de probabilidades clássicas, né, na mecânica estatística clássica, são chamadas epistêmicas e, do contrário, né, são não epistêmicas, né? Então, na interpretação ortodoxa da mecânica quântica, né, a posição e a velocidade, ou qualquer outra quantidade física, né, só está definida apenas no ato da medida, né, ou na observação. Antes disso, a gente não tem nada a falar sobre a posição e a velocidade, por exemplo, né? Salvo nessa circunstância aqui, né, o valor de uma quantidade física está indefinido, né, e não apenas desconhecido, né? E as probabilidades que a gente está utilizando, né, são de natureza não epistêmica, né? Só para separar das densidades de probabilidade associado à física clássica, né? As densidades de probabilidade em física clássica estão associadas a quantidades que a gente conhece, né? Conhece e consegue medir imediatamente em qualquer ponto, né?
Aqui em mecânica quântica, não. Essas densidades de probabilidades nos dão informação sobre o sistema antes de fazer a medida sobre esse sistema. Né? Então, a maneira com que o Bohm vai tentar conectar, né, a mecânica quântica com a física clássica, né, e vai tentar construir um modelo, uma teoria semiclássica, né, é introduzir o tal do potencial quântico, né, além do potencial clássico, o potencial usual, né, físico, que uma partícula estaria sujeita em mecânica clássica. Né. Então, quando a gente está analisando um sistema, uma partícula em mecânica quântica na física bohriana, na interpretação bohriana, o potencial que atua, né, ou as forças que atuam sobre, as forças conservativas, né, que atuam sobre a partícula as forças conservativas clássicas, né, e também uma força associada ao potencial quântico, ou seja, ele vai construir um potencial quântico que vai contribuir para a força total aplicada sobre a partícula, no caso da descrição quântica. Né? Bom, como é que ele vai obter esse potencial quântico, né? O ponto de partida para a obtenção do potencial quântico é, a partir do momento que a gente extrai a função de onda da equação de Schrödinger, né? A função de onda da equação de Schrödinger é escrita de uma maneira específica, né? Ela vai ser construída a partir de duas funções reais, tá? Eu estou chamando de R caligráfico e S caligráfico, né? Essas duas funções reais dependem da posição e do tempo, né? Então, o Bohm vai assumir que a função de onda de um determinado sistema ou de uma partícula, que é a solução da equação de Schrödinger, pode ser escrita desta forma, né? Eu chamei na aula passada de forma polar, né? Ou seja, eu tenho uma função real R e uma fase complexa, onde a fase, né, a função da fase, é a função S, certo? Então, depois a gente vai ver como é que acontece isso para os casos que a gente já conhece para as funções de onda, soluções da equação de Schrödinger, né? Mas ele vai assumir que eu posso escrever a função de onda desta forma aqui, né? Em termos de duas funções reais, que depende da posição e do tempo, né? Lembrando o que é o gradiente, o vetor nabla, perdão, né? O vetor nabla, ou operador diferencial nabla, né? Em coordenadas, cartesianas, né? Por que eu estou escrevendo desta forma aqui a função de onda? Porque a partir desta forma aqui a gente vai calcular explicitamente o campo de velocidade ou a velocidade da partícula. Né? A velocidade da partícula em mecânica quântica é a menos o h cortado sobre m, a parte imaginária do gradiente de psi dividido por psi. Então eu preciso calcular quanto é que é o gradiente de psi. Está escrito nesta forma, né? No caso aqui eu vou fazer o caso 1D, depois a gente pode extrapolar isso para o caso 3D, né? Lembrando que o operador nabla tem esta forma em 3D, né? Primeiro vou calcular então o gradiente de psi, eu vou fazer o caso dimensional só para a gente entender, né? O gradiente de psi no caso 1D, basicamente é o vetor, né, que só tem componente x, aí que tem componente x dada pela derivada da função de onda relativa a x, isso é a aplicação do nabla 1D sobre esta função de onda, né? E claro, a função de onda tem uma forma específica, que é o R caligráfico e na I S caligráfico. Então eu vou ter uma derivada no produto aqui para calcular, para a componente x do vetor gradiente, né? Estou calculando explicitamente, né? Fácil de calcular porque a derivada exponencial é simples, né? O que eu consigo mostrar aqui até o final é que explicitamente eu consigo calcular dois termos que vêm da derivada da função de onda se ela está escrita desta forma particular, que eu estou chamando de forma polar, né? Agora eu vou dividir o gradiente de psi por a própria função de onda, né? Que está nesta forma, R, N e S. Com isso eu consigo ver que essa quantidade aqui, né, gradiente de psi sobre psi, é basicamente dada por o primeiro termo, que é um termo real, né? Ele só envolve quantidades reais, porque quando eu dividi por psi, eu já cancelei no primeiro termo o N e S, né? Então eu tenho uma função real, né? Que é 1 sobre R dr dt, onde R aqui é o R caligráfico, tá? A falta do LaTeX, né? O R e o S que estão aqui são caligráficos. E mais I, né? E uma função real, que é ds dx, né? Que é o ds dx, que é o que resta aqui depois que a gente dividiu por psi o segundo termo, né? O que eu consigo ver é que essa quantidade, né, Laplaciano, gradiente de psi dividido por psi, é um vetor cuja componente x tem uma parte real e uma parte imaginária
explícitas, né, que a gente consegue calcular a partir daquelas duas funções R e S. A parte real só tem a ver com a função R, e a parte imaginária só tem a ver com a função S, né? E aí eu vou calcular quanto é que é a parte imaginária da razão, né? A parte imaginária do gradiente de psi dividido por psi, né? Eu consigo claramente ver que isso é só a função ds dx e chapéu, né? ds dx e chapéu, se eu extrapolar isso para o caso 3D, é basicamente o vetor gradiente de S, né? Então eu consigo mostrar que essa quantidade aqui, né, a parte imaginária do gradiente de psi sobre psi, pode ser escrito como o gradiente da função escalar, né, a função real S, se eu escrever a função de onda desta forma polar. Se eu substituir, então, esta parte imaginária do gradiente de psi por psi, né, na expressão da velocidade, que é o ponto de partida na física bohniana, né, a velocidade é h cortado sobre m, a parte imaginária do gradiente dividido por psi, a gente consegue mostrar, então, que se eu escrever a função de onda nessa forma polar, a velocidade é h cortado sobre m, o gradiente da função real S, certo? Que depende da posição e do tempo. Então, a partir da função de onda, escrita na forma polar, a velocidade da partícula é dada em termos do gradiente, proporcional ao gradiente dessa função escalar S, né? Bom, faltou ainda informação sobre a parte real, né, a função R. Bom, se eu for lá na equação de Schrödinger e substituir essa forma polar que eu estou utilizando aqui, né, psi é escrito como R, E na IS, e substituo essa solução lá, esta forma, na equação de Schrödinger, né, a gente vai ver que a gente vai ter na equação de Schrödinger a separação em duas partes, uma parte real e uma parte imaginária da equação resultante, né, e a consequência disso é que a gente vai obter um conjunto de duas equações acopladas para essas funções S e R, certo? Só para mostrar como é que isso funciona, eu vou calcular aqui explicitamente, rapidamente, só para vocês terem uma ideia, né? De qual é que é a equação de Schrödinger. No lado esquerdo, por exemplo, a gente tem derivada temporal da função de onda, e no lado direito a gente tem o laplaciano da função de onda, né? A derivada temporal da função de onda, se a gente está usando esta representação, né, polar para a função de onda, como a gente acabei de mostrar, né, basicamente vai ser uma derivada temporal do produto, né, R na IS. Se a gente fizer a derivada do produto, a gente vai obter esta equação aqui para a derivada temporal, né, parcial em tempo da função de onda, né? A gente ainda precisa calcular o laplaciano de φ, que é a parte espacial da função de onda na equação de Schrödinger, né? Então, para calcular o Laplaciano de psi, primeiro eu vou calcular o gradiente de psi, né? Usando, no caso do gradiente, a forma funcional polar aqui para a função de onda, né? Então, o gradiente vai atuar, né, tanto na função escalar R quanto na função E na IS, né? Que é o que eu estou calculando aqui, né? Então, eu já estou calculando o gradiente de uma função escalar, que é um produto, né, desse tipo, né? Então, vai primeiro aplicar o gradiente em R, mantém a exponencial complexa, fixa R e aplica o gradiente na exponencial, certo? O último passo aqui é só lembrar que a gente pode ainda calcular, né, o gradiente dessa função, né? Lembrando que o gradiente é um operador diferencial de primeira ordem na posição, e a função S depende da posição, né? Então, ainda podemos calcular explicitamente o gradiente dessa função, né? É ela mesma multiplicada pelo I, é ela mesma multiplicada pelo gradiente do argumento, né? O gradiente do argumento é I gradiente de S, né? Bom, se eu sei o gradiente de psi, eu vou calcular o Laplaciano, lembrando que o Laplaciano é o divergente do gradiente, né? Laplaciano de psi é o divergente do gradiente, como a gente já calculou o gradiente. A gente vai então calcular aqui, eu estou calculando aqui explicitamente no cálculo, né, o qual é que é o divergente deste gradiente aqui, né? Ou seja, derivações, né, derivadas espaciais, né, nesses dois termos, né? Eu posso mostrar, não vou entrar em detalhe, porque isso não é o objetivo, né? Eu posso mostrar explicitamente que
o Laplaciano de psi, né, se ele está escrito na forma polar, pode ser escrito em termos das funções S e R. Na verdade, ele aparece na forma de Laplacianos de R e de S, né? Aqui aparece Laplaciano de S duas vezes, e também gradientes, né, de R e de S. Tá? Bom, aí eu venho para a equação de Schrödinger, que está aqui a forma funcional. A equação de Schrödinger é dependente do tempo. Né? Está aqui explicitamente. Se eu quero isolar do lado esquerdo só a derivada temporal, né, eu vou dividir ambos os lados por IH cortado. Então a equação de Schrödinger tem esta forma alternativa aqui, né, onde eu separei aqui na parte esquerda só a derivada temporal. Tá? E no lado direito, claro, tem o termo do potencial físico, V de R, e o termo do Laplaciano da função de onda. E aí eu volto aqui, né? E no lado esquerdo nós substituímos, né? Quem é a derivada temporal da função de onda. A gente consegue ver que a derivada temporal da função de onda tem uma parte real e uma parte imaginária, né? A parte real é o del R del T, a menos da exponencial, né? E a parte imaginária é R del S del T. Então, eu consigo mostrar que a derivada temporal da função de onda ela tem uma parte real e uma parte imaginária. Isso significa que este lado aqui tem uma parte real e uma parte imaginária. Do lado direito, a gente tem o Laplaciano. A gente acabou de mostrar que o Laplaciano também tem uma parte real e uma parte imaginária. Né? A gente vê aqui que o primeiro e o terceiro termo são reais, né? E nós temos dois termos que correspondem à parte imaginária. Certo? Então, no lado esquerdo e do lado direito, a gente tem partes reais e partes imaginárias. Né? Quando a gente iguala as partes reais de ambos os lados dessa equação e também igualamos as partes imaginárias de ambos os lados dessa equação, o resultado disto, né, é um sistema de duas equações, né, onde a primeira equação aqui está associado com tomar a igualdade das partes reais deste lado e deste lado. Como eu comentei para vocês, a parte real do lado esquerdo tem a ver com a derivada de R relativa ao tempo, né? Lembrando que as exponenciais complexas, como aparecem em ambos os lados, elas se cancelam, né? E do lado direito, obviamente, a gente tem todas aquelas as partes reais associadas as partes reais associadas ao lado direito, né? Certo? Então temos o potencial, etc, e assim por diante. E a mesma coisa acontece com a igualdade das partes imaginárias. Vai nos dar a igualdade das partes imaginárias vai nos dar uma segunda equação, né? Nessa segunda equação, que é a igualdade das partes imaginárias, aparece o potencial, né? Porque dá para ver aqui claramente que o termo de potencial é um termo imaginário, né? Então ele vai entrar na equação da igualdade dos termos imaginários. Você consegue ver que as equações diferenciais que a gente obteve, né? Aqui a gente tem duas EDPs, né? Porque elas têm derivadas parciais, temporais e espaciais, né? São duas EDPs que são acopladas, né? Porque essa equação primeira aqui é para a função R, mas ela depende da função S. A segunda equação é uma equação diferencial para S, mas ela depende também de R. Então, nós temos aqui, no final das contas, né, como consequência da equação de Schrödinger, se a gente está usando a forma polar para a função de onda, que é o que o de Bohm está utilizando, a gente vai, como consequência da equação de Schrödinger, a gente vai ter um conjunto, né, de duas equações diferenciais acopladas, onde a segunda depende do potencial. E aqui, claro, ele vai definir finalmente o potencial, o famoso potencial quântico, né? Então, o Bohm vai definir o potencial quântico U como sendo menos h cortado sobre 2m, né? Laplaciano de R dividido por R, né? Você consegue entender que ele está mostrando, ele está chamando justamente esse termo que está aqui, né? De potencial quântico U. Lembrando que ele está acompanhando, né? Está acompanhando na verdade, isso aqui é o menos 1, né? Menos 1, né? Ele está acompanhando o termo de potencial físico, menos V, aqui no último termo, né? Certo? Então, se a gente acompanhar aqui, depois da definição dele do potencial quântico U, né? Que é justamente o negativo desse primeiro termo aqui, né? E escrevemos a equação diferencial para a função S, que é essa segunda equação aqui. Essa segunda equação, usando a definição de U, toma esta forma aqui, ó, tá? Ou seja,
substituindo a definição de U, a equação de evolução para S, né, toma esta forma aqui, né? Ou seja, no lado esquerdo a gente tem o termo da derivada temporal, nós temos um termo que depende do módulo quadrado do módulo quadrado do gradiente de S, né? Multiplicado, claro, por h cortado ao quadrado dividido por 2m, que está aqui. E no lado direito a gente combina, então, os dois potenciais, né? O potencial físico e o potencial quântico, que é o definido desta forma. Agora, eu vou motivar por que o Bohm utiliza como definição para um potencial quântico, né, esta forma funcional. Justamente porque ele vai conseguir mostrar que o lado esquerdo aqui da minha equação está associado com a força, né, total atuando sobre a partícula, né? Então, para justificar então a função U, né, como um potencial quântico, né, a gente basta notar que pela integração da segunda lei, né, ou seja, se a gente utilizar a segunda lei de Newton usual, né, força é igual à taxa de variação temporal do momento, onde o momento é momento linear, né? É a massa vezes a velocidade, mas no caso nosso aqui, né, na mecânica de Bohm, a velocidade, o campo de velocidade é escrito em termos do gradiente da função real S, né? A gente consegue mostrar que a força que está atuando sobre a partícula quântica, né, descrita por mecânica quântica, né, está associada com a derivada temporal do gradiente dessa função S que aparece na forma polar da função de onda, né? Essa derivada temporal a gente pode abrir, né? A gente pode abrir essa derivada temporal. Mas a princípio, vejam bem, eu estou aqui com a equação clássica, né? Força é igual à taxa de variação temporal do momento e a velocidade está sendo escrita aqui numa interpretação quântica, né? A partir da função S que aparece na forma polar da função de onda. Eu vou abrir explicitamente essa derivada temporal desse gradiente, né? Só para entender, para vocês entenderem rapidamente como é que fica essa derivada temporal. Eu vou fazer o caso 1D, né? No caso 1D, essa derivada temporal do gradiente basicamente é a derivada temporal a menos do vetor e chapéu, né? Basicamente, a derivada temporal está sendo tomada na componente x do vetor gradiente, né? A componente x do vetor gradiente é uma função real que eu estou chamando de f de x de t e t no caso 1D, né? A derivada temporal de uma função x de t e de t, né, pode ser escrita, né, essa é a derivada convectiva, né, como sendo a derivada de f relativa a x, dx dt, onde dx dt é a velocidade, né, mais a derivada parcial de f relativa a t. Então, se eu tenho uma função de duas variáveis, né, uma que é x e essa x é uma função implícita de t, e é uma função também explícita do tempo, né, a derivada temporal, né, total sobre essa função, que depende de x e de t, tem esta forma aqui, né? É df de x, dx dt, mais a derivada parcial de f relativa a t explicitamente, né? Isso significa que no caso 3D, né, a força física, a F, é h cortado, né, derivada temporal do gradiente de S. A derivada temporal, na verdade, tem dois termos, né? O primeiro termo seria a derivada espacial de f, né, multiplicada pela velocidade, e depois a derivada explícita, né, em tempo da f. Né. Quem é a f para mim, é o gradiente, né? A derivada temporal explícita que eu vou fazer é do gradiente, né? Então tá aqui, derivada explícita em tempo, né? Derivada parcial explícita no tempo da minha função f, né? Na verdade é um vetor, né? Uma função vetorial, né? É um campo vetorial, né? O gradiente de S é um vetor, né? Na verdade é um campo vetorial, né? Então eu estou derivando temporalmente, explicitamente no tempo, o meu campo vetorial, gradiente de S, mais, agora eu vou ver, eu acabei de mostrar o primeiro termo da derivada temporal, né? O segundo termo envolve derivada da f, mas a derivada da f, derivada espacial da f, né? Mas a f é um gradiente. Então, calcular a derivada espacial de um gradiente é o laplaciano, né? Laplaciano de S, né? E multiplicando a derivadas de segunda ordem, né, de S, tem a dx dt, que no caso 3D é o vetor velocidade, né?
o vetor velocidade é dr dt, onde r é o vetor posição. Então, eu só estou calculando explicitamente quanto é que é a força total sobre a partícula, escrita em termos da derivada temporal do gradiente de S. Tem dois termos, um que envolve a derivada explícita no tempo do gradiente de S e outro que envolve o vetor velocidade multiplicado pelo Laplaciano da função real S, certo? Lembrando que eu posso aqui no segundo termo substituir o vetor velocidade, que é o dr dt, pela expressão que o Bohm está usando para velocidade, né, h cortado sobre m, gradiente de S. Então, eu vou substituir explicitamente, né, no segundo termo, o V, escrito em termos do gradiente de S, está aqui, que é o termo que acompanha o Laplaciano, né? Bom, e aí, no final das contas, eu consegui escrever a força física clássica, né, sobre a partícula, né, quântica, descrita em mecânica quântica. Ela pode ser escrita em termos do gradiente e do Laplaciano dessa função S, né? Fazendo o último procedimento, né, trabalhando um pouquinho ali com o segundo termo, né, eu posso mostrar que o gradiente, né, aliás, o gradiente de uma função escalar que é dado pelo módulo quadrado do gradiente de S, basicamente é 2 vezes o gradiente de S multiplicado pelo Laplaciano de S. Isso é uma propriedade trivial que você consegue mostrar, né? Isso é importante porque eu posso escrever esse último termo, que é gradiente de S multiplicado pelo Laplaciano de S, ele é basicamente a metade do gradiente desta função, que é módulo quadrado do gradiente de S, certo? Que é o que eu estou substituindo aqui no meu último termo, né? Então, eu substituo o gradiente de S multiplicado pelo Laplaciano de S por módulo quadrado de S dividido por 2, né? Módulo quadrado do gradiente de S dividido por 2, usando essa propriedade para reescrever o segundo termo. Então, minha força física é escrita em termos da função S, da derivada temporal da função S, e do módulo quadrado do gradiente da função S, né? Se a gente comparar essa expressão que eu acabei de mostrar, ainda o último passo, né? Ainda depois que eu substituí, né, o segundo termo, né, por o gradiente do módulo quadrado de S, eu fatorei, né, sobre qual função o gradiente está sendo aplicado nos dois termos, né? No primeiro termo, o gradiente está sendo aplicado sobre esta função real, né, que é h cortado a derivada temporal da função S, e no segundo termo, né, ele está sendo aplicado sobre o módulo quadrado do gradiente de S. Muito bem. Se a gente comparar, né, essa expressão da força com a expressão da equação, da segunda equação acoplada, né, que a gente acabou de mostrar, construída em termos do potencial quântico e do potencial real, a gente consegue ver que o lado esquerdo, que basicamente, lembrando, essa equação aqui vem da equação de Schrödinger, né? Certo? O lado esquerdo é justamente exatamente o que está aqui, né? O negativo desse gradiente, né? Aparece no lado esquerdo desta equação aqui, né? Você consegue ver que está dentro do colchete aqui, que é o h cortado, a derivada temporal e o segundo termo, né? É exatamente a menos da aplicação do gradiente, né? É o lado esquerdo dessa equação, né? Então, se eu aplicar de ambos os lados desta equação o gradiente, né? Então, vou ter o gradiente dessa quantidade. O gradiente dessa quantidade é justamente a força, né? Força atuando sobre a partícula, descrita em mecânica quântica. Isso é igual ao negativo do gradiente dos potenciais, né? Potencial realístico e potencial real, né? Potencial físico e o potencial quântico. Então, por isso que o Bohm definiu o potencial quântico desta forma, né? Se ele define dessa forma, a equação que eu obtenho para a evolução da função S me dá exatamente a equação clássica para uma partícula, né? A força aplicada sobre a partícula é o negativo do gradiente do potencial total, e no caso aqui o potencial total é a soma do potencial real
físico com o potencial quântico, que é obtido a partir da função de onda. Claro, a gente aqui tem as condições de equivalência, né, com a mecânica quântica ortodoxa, né, né. Lembrando aqui, no procedimento do Bohm, né, a gente pode considerar que a psi gera o potencial quântico, porque ela, para obter o U, né, para obter o potencial quântico, a gente precisa saber a função de onda escrita na forma polar. Ou seja, a gente precisa saber quem é a função R, né. Mas dada a função de onda, solução da equação de Schrödinger, eu consigo calcular o potencial quântico, né? E esse potencial quântico corresponde a uma força quântica. Então tem, além da força clássica, tem, entre aspas, uma força quântica envolvida aqui na teoria bohmiana, na mecânica quântica Bohm, né? Que está associada ao potencial quântico. Lembrando que a força total é uma soma de duas forças, né? A força física e a força associada ao potencial quântico, que ele chama de força quântica, né? E tem que ser somada à força clássica, né? E ambas juntas obedecem à segunda lei de Newton, né? Força total igual a massa vezes a aceleração da partícula ou do sistema descrito pela mecânica quântica, né? Para que essa teoria aí que ele está construindo, né, seja experimentalmente equivalente à mecânica quântica ortodoxa, né? Ortodoxa, é necessário, nós temos que impor, né, que a distribuição probabilística da posição inicial da partícula está relacionada com a função de onda inicial, né? Ou seja, a posição inicial da partícula está associada, no caso, no caso usual, né, da mecânica quântica ortodoxa, né, está associada com o psi quadrado calculado em t igual a zero, né? Ou seja, a função de onda, módulo quadrado, no instante inicial, né? E ainda que cada posição possível, né, inicial, né, está associado com uma velocidade inicial dada pela condição de pilotagem, né? Porque lembra que a velocidade está associada com a função de onda explicitamente, né? Se a gente quisesse calcular diretamente o potencial quântico a partir da função de onda, poderíamos também fazer, né? Aqui a gente calcula o potencial quântico a partir de R, né? Então eu preciso primeiro escrever a função de onda na forma polar e aí sim calcular o potencial quântico. Tem uma maneira direta de calcular o potencial quântico U a partir da densidade de probabilidade, né? Se eu estou com uma forma polar para a função de onda, a densidade de probabilidade, que é o módulo quadrado desta quantidade aqui, né, basicamente é o R2, né? Quando eu faço o psi estrela, o psi quadrado, que é o ρ, né, a densidade de probabilidade, é o R quadrado, é a função R ao quadrado. Tá? Então eu sei que ρ é igual a R ao quadrado, né? Se eu calcular o gradiente de ρ, eu vou ter que calcular o gradiente de R ao quadrado. O gradiente de R ao quadrado é 2R gradiente de R, né? Lembrando que o gradiente é derivada espacial, né? Então a derivada espacial de R ao quadrado é 2R gradiente de R. Se eu tomar o divergente desse gradiente de ρ, eu vou necessariamente obter o Laplaciano de R, né? E o Laplaciano de R é proporcional ao potencial quântico, né? A menos das constantes, né? O Laplaciano de R é proporcional a U multiplicado por R. Então, eu posso calcular diretamente o potencial quântico a partir da densidade ou a partir do Laplaciano de R ao quadrado. Então, se eu substituir Laplaciano de R ao quadrado em termos do Laplaciano de ρ, né, eu posso mostrar isso, eu não fiz aqui a conta explícita, mas primeiro a gente tem que calcular o Laplaciano de ρ e conectar ele com o Laplaciano de R, né? Eles são proporcionais, né? E, na verdade, tem dois termos, caso quando a gente tomar o divergente do gradiente de ρ, a gente vai ter dois termos, né, aqui, quando a gente aplicar o divergente nesse vetor aqui, né? Certo? E aí a gente pode calcular o U em termos de ρ diretamente, tá? O U, então, é menos h cortado sobre 2m, que é aquela constante, né? Laplaciano de ρ dividido por ρ, menos 1 sobre 2ρ, módulo quadrado de ρ. Então, eu consigo calcular diretamente o potencial quântico a partir da densidade de probabilidade, tá? Sem precisar saber necessariamente a função R, né? Obviamente, só assumindo que a função de onda tem aquela forma polar, onde R é a parte inicial ali a parte real, né, da função de onda.
Obviamente, agora eu vou aplicar, né? Como é que a gente utiliza o potencial quântico e a descrição da trajetória e da velocidade da partícula na mecânica quântica de Bohr para casos particulares, né? Então, primeiro, vamos analisar os casos dos sistemas conservativos, né? A gente já sabe qual é que é a solução da equação de Schrödinger, dependente do tempo, se a gente está analisando sistemas conservativos, né? Então, se eu estou com uma partícula, algum sistema de partículas sujeitos a campos conservativos, né? A gente já mostrou, né, no caso 1D e no caso 3D, que a função de onda, que depende de R e de T, né, é fatorizada na parte espacial e na parte temporal. Isso é possível, né? No caso de potenciais conservativas, de forças conservativas, né? E a dependência temporal é sempre a mesma, independente de qual sistema eu estou analisando, desde que ele seja um sistema sujeito a forças conservativas, né? A dependência temporal da função de onda é sempre a mesma, né? É exponencial complexa, e na menos i, e sobre h, multiplicado por t, onde é a energia total, ou a energia mecânica da partícula do sistema, né? A gente já sabe qual é que é a solução, né? Bom, se eu for calcular qual é que é a velocidade associada a sistemas conservativos, que tem esta cara aqui, né? Lembrando, então, nós vamos usar a definição de V aqui na mecânica quântica bohriana, né? Vetor velocidade, H cortado sobre M, a parte imaginária da razão, gradiente de psi sobre psi, tá? Lembrando que quando eu substituo aqui, né, a função de onda fatorizada a parte espacial e a parte temporal, as partes temporais vão se cancelar, né, essas exponenciais complexas em cima e embaixo. Lembrando que o gradiente ele faz só derivadas espaciais, né? Ele não atua sobre a dependência temporal. E tem o cancelamento da parte temporal e a velocidade, no caso de sistemas conservativos, né, basicamente é proporcional ao gradiente da parte real, né, da função de onda, perdão, é proporcional ao gradiente da função S, né? Que é a parte polar, né? Na parte polar, a fase da parte polar da função de onda parte espacial, tá? Porque aqui eu já cancelei a parte temporal e o gradiente está sendo aplicado apenas na psi de R. E a psi de R, eu estou assumindo que ela tem esta forma funcional, né? Uma função real f multiplicada por uma exponencial complexa, e na is, onde S de psi é a fase da parte real da função de onda parte espacial. Né? Muito bem. Ou seja, se eu quiser calcular velocidades na mecânica quântica bohriana para sistemas conservativos, basta eu identificar quem é a equação real que corresponde à fase, né, complexa na minha função de onda parte real, que é a função de onda que a gente substitui, que é a solução da equação de Schrödinger independente do tempo, né? Psi de R é a função de onda, a solução da equação de onda, da equação de Schrödinger independente do tempo, né? A psi de R é apenas função da posição, né? Para os estados estacionários, a gente já sabe que a densidade de probabilidade é independente do tempo, né? O psi quadrado, que é o ρ, né? Só depende da posição, não depende do tempo, né? E a mesma coisa vai acontecer, então, com o potencial quântico, né? O potencial quântico também, né? Para sistemas conservativos, está claro aqui quando a gente escreveu o potencial quântico em termos da densidade de probabilidade, né? Como para sistemas conservativos, a densidade de probabilidade não depende do tempo, depende apenas da posição, o potencial quântico também só depende da posição, no caso, para sistemas conservativos. Se a gente quer alguma dependência temporal, né, no nosso potencial quântico, necessariamente a gente vai ter que fazer superposições lineares de estados estacionários. Né? Se eu estou só com estados estacionários, né, tanto a densidade de probabilidade como o potencial quântico não depende do tempo, tá? Porque eu tenho uma relação direta entre o potencial quântico e a densidade de probabilidade. Né? Se eu quero um potencial quântico que tenha dependência temporal, necessariamente eu vou ter que construir funções de onda para aquela partícula, para aquele sistema, que é dada por uma superposição de estados estacionários. Eu já vou fazer um exemplo claro disso. Quando eu faço uma superposição, o meu potencial quântico agora vai ter dependência temporal. Se eu estou só com o sistema conservativo, analisando estados estacionários, o potencial quântico não depende do tempo, porque ρ não depende do tempo, certo?
Agora vamos para a prática, né? Como é que na mecânica quântica bohriana, por exemplo, eu descrevo o átomo de hidrogênio, certo? A função de onda do átomo de hidrogênio, solução da equação de Schrödinger, independente do tempo, é conhecida, né? A gente mostrou que a função de onda da parte espacial, né, para o átomo de hidrogênio depende dos três números quânticos, o NL e ML, né? E separamos, né, no caso do átomo de hidrogênio, a parte real, a parte radial da função de onda. Aqui já estou usando o sistema de coordenadas esférico, né? A parte radial é fatorizada da parte angular, né? Onde a parte angular basicamente é dada pelos harmônicos esféricos, né? De θ e φ. E eu tenho a função real, né? Que é a função R de R. Lembrando que os harmônicos esféricos, nos casos gerais, explicitamente quando M é diferente de zero, né? Essas funções, que são os harmônicos esféricos, para M diferente de zero, são funções complexas, né? Os harmônicos esféricos, na maneira geral, se M é diferente de zero, são funções complexas de variável real, né? Lembrando que a solução, a parte azimutal, é E na menos Iφ, né? E na menos Iφ. É uma função complexa, né? Muito bem. Então, nos harmônicos esféricos, a gente tem alguma dependência complexa, mas a função radial é real, né? As funções radiais R e NL são reais e bem conhecidas, né? A gente vai comparar, então, essa função de onda parte espacial com uma forma polar, né? Eu vou assumir, então, que é o ponto de partida do Bohm, né? Que a minha função de onda, parte real, pode ser escrita nesta forma, né? A função real R multiplicada por uma exponencial complexa, E na I, S, onde S e psi é uma função real também, né? No caso, por exemplo, você está no átomo de hidrogênio no estado fundamental, né? Que corresponde a N igual a 1 e L igual a 0, né? Então, isso a gente sabe que o momento angular é 0 para o estado fundamental do átomo de hidrogênio, né? A gente já sabe, né, que para este caso, né, o harmônico esférico Y00 é uma função real. Então, no caso do estado fundamental do átomo de hidrogênio, né, o elétron, que vai ser descrito aqui na física bohmiana, né, só é descrito por uma função de onda que é só real, significando que se a função de onda é só real, no caso do estado fundamental, né, significa que a parte complexa aqui, né, a S, a função S, nesta forma polar é zero, e a parte real, né, ou a função real R, é justamente a própria função de onda real, a psi, para o estado fundamental, certo? Então, aqui, sabida a expressão da função de onda completa para o estado fundamental do átomo de hidrogênio, a gente identifica que a função de onda é completamente real, e se a gente comparar, né, quem é o S e quem é o R na forma polar dessa função de onda, a gente consegue entender que a função S é zero e a função R é a própria função de onda completa, né, do átomo de hidrogênio no estado fundamental. Qual é que é a consequência disso? É que aqui na física de Bohm, né, a velocidade do elétron é zero, certo? A velocidade do elétron é nula. Por quê? Se a função S é zero, a gente consegue calcular a velocidade na física bohmiana a partir do gradiente de S. Mas como S é zero, isso significa que a velocidade da partícula aqui na física bohmiana é nula. Então é interessante aqui, né, como é que é a interpretação do estado do elétron quanto à sua velocidade, antes de uma medida, claro, né, na física bohmiana, né? É velocidade nula. O elétron tem velocidade zero, certo? Devido ao fato que a fase complexa aqui, que é a função S, né, é nula explicitamente, né? Em cada átomo do estado fundamental, né, o elétron está em repouso, nessa interpretação bohriana, né, numa posição a priori que é desconhecida, né, mas cuja distribuição de probabilidade é dada pelo módulo quadrado da função de onda, parte real, né, a função de onda do estado fundamental, né, através daquele procedimento da tipicidade, né, a hipótese de tipicidade. Apesar de eu não saber a posição em que ele está, em repouso, né, a densidade de probabilidade associada a essa localização é dado pelo módulo quadrado da função de onda, que basicamente é proporcional ao módulo quadrado da função parte real, né? A função RNL, né? No átomo de hidrogênio, no estado fundamental.
Então, aqui na interpretação de de Broglie Bohm, né, há uma diferença, a visão é diferente para o estado fundamental do átomo de hidrogênio comparado com a interpretação de Copenhagen, que é a ortodoxa. Né? Lembrando que de Copenhagen a gente não sabe nada sobre as velocidades e as posições do elétron antes de fazer uma medida de uma dessas quantidades, né? Ou posição ou momento. Né? Aqui não. A princípio, a gente consegue determinar explicitamente quanto é que é o valor da velocidade. Né? É nula, né? E a localização é dada por uma densidade de probabilidade, que é o módulo quadrado da função de onda. Né? Lembrando que no modelo semiclássico do Bohr, né, que é o ponto de partida depois para a gente construir a comparação com a mecânica quântica de Schrödinger, né, ondulatória, né, o elétron percorre uma trajetória circular de raio igual ao raio de Bohr naquela física semiclássica do Bohr. Né? Então, essa visão do Bohm destoa, né, na interpretação do estado do elétron antes de uma medida, destoa do que é discutido ou é entendido como o estado do elétron na versão padrão, né? Certo? No caso aqui, no ortodoxo eu não sei nada sobre a velocidade e a posição, o máximo que eu sei é a densidade de probabilidade, né? Enquanto não for feita uma medida, eu não tenho nada a dizer sobre a posição ou o momento da partícula. No caso aqui de Bohm, e no caso semiclássico de Bohr também, o elétron tem uma trajetória, isso aí não está em repouso, né? No caso semiclássico, no modelo semiclássico de Bohr, a trajetória é circular, ele não está em repouso, ele está em movimento circular uniforme, né? Com um raio, que é o raio de Bohr, né? No caso do estado fundamental, e a velocidade é bem sabida, né? A velocidade é alfa c, né? A gente acabou de mostrar lá naquela época, né? Que a velocidade é dada em termos da constante eletromagnética multiplicado por c, né? Certo? Então tem uma diferença clara de como é que é interpretado o estado do elétron nesses dois casos, né? No ortodoxo ou no modelo semiclássico de Bohr, comparado com a de Bohm. No Bohm, a velocidade é nula, certo? Nula, e eu não sei exatamente qual é, que é a localização, mas eu sei que a densidade de probabilidade, né, associada à posição dele é dado pela módulo quadrado da função de onda, solução da equação de Schrödinger independente do tempo. Né? Bom, a gente viu o estado fundamental, agora vamos para o estado excitado, o primeiro estado excitado. Né? O primeiro estado excitado significa n igual a 2. Né? Para n igual a 2, a gente tem, então, vários subestados ou subcamadas, né? Para n igual a 2, a gente tem, então, quatro, né? Quatro funções de ondas, né? Então, primeiro, a gente poderia ter para n igual a 2, a gente tem o estado psi 200, ou seja, n igual a 2 com momento angular nulo, né? N igual a 2 com momento angular nulo. De novo, n igual a 2 para momento angular nulo. Se o momento angular nulo, os harmônicos esféricos são funções reais, né? Então, lembrando que, de novo, o harmônico esférico correspondente a esta função de onda aqui seria R de 2, 0, multiplicado pelo harmônico esférico Y00. O harmônico esférico Y00, já sabe, né? É uma constante real, né? Então, para esse estado excitado n igual a 2 e momento angular nulo, né, a função de onda continua sendo real. Isso significa que o que a gente viu aqui para o estado fundamental continua valendo para esse estado. A velocidade continua a ser nula, porque a função de onda é apenas real para esse estado, certo? Para L igual a 1, que seria o momento angular diferente de 0 para N igual a 2, né? Bom, aí para L igual a 1, a gente tem três valores distintos de M, né? Para M igual a 0, que seria o estado 2, 1, 0, né? N igual a 2, L igual a 1, N igual a 0. De novo, ainda a gente continua tendo uma função de onda real. Então, o estado excitado 2, 1, 0 tem uma função de onda que é real. Lembrando que o M é que dá o caráter complexo para a função de onda, né? O M está na dependência do ângulo azimutal, né? E na menos I, psi, né? Se o M é nulo, não temos dependência em psi e basicamente a gente só tem uma função real para a função completa. Então,
para o Psi200, para o Psi210, em ambos os casos, continuamos a ter função de onda real, significando que a predição no modelo de Bohm, né, ou na teoria bohmiana, é que a velocidade do elétron nesses estados é zero, né, porque a função S, né, a parte complexa da função de onda, é zero. A gente só vai ter função de onda não real, ou seja, com parte imaginária, né, nos casos onde o M, né, o número quântico M, é mais ou menos 1. Ou seja, os estados excitados 2, 1, mais 1, 2, 1, menos 1, né? Aí sim, como o M é diferente de zero, a dependência da função de onda na parte do ângulo azimutal vai ter uma parte real e uma parte imaginária, se eu usar a forma de Euler, né? A parte real é cosseno de φ e a parte imaginária é seno de φ, né? Mas quando o m é diferente de zero, nesse estado excitado, o primeiro estado excitado, para esses casos aqui, né? A função de onda agora tem uma parte real e uma parte imaginária, né? Tem uma parte real e tem uma parte imaginária. Nesse caso aqui, está claro, né, que a função de onda descrevendo a partícula nesses estados excitados aqui, né, com um número quântico magnético não nulo, né, mais ou menos 1. Agora, nesse caso, a função de onda está escrita na forma polar e a fase polar, né, a fase complexa, a função correspondente à fase complexa, tem leitura direta aqui, né? A minha função de onda é uma parte real, uma função real, que é a função R de R multiplicada pela função θ de θ, ambos são reais. E tem a parte complexa, que é dado pela a exponencial complexa no φ, né? Certo? Tá claro, daqui que a fase da função de onda, né, nessa forma que o Bohm está utilizando para função de onda, né, a fase S é justamente mais ou menos φ, neste caso aqui, né, para os estados excitados, onde o número quântico magnético é diferente de zero. Bom, se S é diferente de zero, eu posso calcular o gradiente de S, né? Lembrando que o gradiente de S vai ter que ser calculado em coordenadas esféricas, porque ele está usando coordenadas esféricas, né? Aqui eu estou mostrando explicitamente quanto é que é o gradiente, né? O vetor gradiente em coordenadas esféricas, né? Basicamente é um vetor em coordenadas esféricas cujas componentes envolvem, então, derivadas espaciais radiais, polares e azimutais, né? Que vai estar atuando sobre a função S, que é mais ou menos φ. Obviamente, a gente consegue ver que o vetor gradiente de S é um vetor que só tem componente na direção φ-chapéu, né? E automaticamente calculável, né? Basicamente, a derivada de φ, derivada em φ de S, né, é mais ou menos 1, né? Mais ou menos 1. Então, a derivada em φ dessa quantidade é mais ou menos 1 a menos do 1 sobre R seno, etc. Né? Então, o gradiente de S está calculado aqui explicitamente. Né? Lembrando que a velocidade da partícula é proporcional ao gradiente de S, que agora não é zero, porque o S é diferente de zero, né? Tem dependência no ângulo azimutal, certo? E aí a gente pode calcular a velocidade explicitamente, né? Aqui a velocidade em coordenadas esféricas tem esta forma, estou calculando aqui, escrevendo explicitamente o vetor velocidade em coordenadas esféricas, as suas componentes, né, radial, polar e azimutal, e a gente acabou de calcular aqui que o gradiente de S, a menos das constantes H sobre M, né, é mais ou menos 1 sobre R seno θ φ-chapéu. Tá? Então, acabei de calcular quanto é que é o vetor velocidade, sabendo quanto é que é a S. Né? Dessa equação da velocidade, eu consigo mostrar que a velocidade angular, né, de giro, né, do elétron, né, a parte de derivada temporal do ângulo azimutal, né, que é o dφ dt, né, é diretamente calculável. Né? Se eu comparar o lado direito e o esquerdo aqui do vetor velocidade, né, tanto a definição do vetor velocidade em coordenadas esféricas e o vetor velocidade calculado na teoria bohmiana, né, que é este lado aqui, a gente consegue ver que e comparar as componentes na direção φ-chapéu, né, a gente consegue mostrar claramente que a derivada temporal de φ é mais ou menos h cortado dividido por mr ao quadrado, seno quadrado de θ. O que isso nos diz? Nos diz que a velocidade angular, ou seja, o φ ponto, né, é uma constante. Né? Então, se a partícula estiver inicialmente localizada nesses estados
excitados, né, que tem um S diferente de zero, né, no ponto de coordenada inicial R0, θ0, φ0, para um tempo posterior, né, ela vai efetuar então um movimento circular, né, tal que as distâncias radiais e os ângulos polares vão se manter os mesmos que os iniciais, só que, como a gente sabe que o φ ponto é uma constante, né, o ângulo azimutal vai ter dependência linear no tempo, que é a resolução dessa equação diferencial aqui, né? O φ é linear no tempo, significando que eu vou ter uma velocidade angular constante sabida, né? Que é dada em termos do h cortado, do raio de órbita e do ângulo polar na forma do seno quadrado do ângulo polar, né? A distribuição de probabilidade das posições iniciais é dada pelo ρ, né? Psi quadrado, que é basicamente só dado pela parte real da função de onda, que é a R de NL multiplicado pela função θ de θ, né? Explicitamente. De novo, nesse caso aqui, né, quando a gente compara a descrição bohniana para o estado excitado com um momento angular diferente, de zero, né, ou com um número quântico magnético diferente de zero, também é diferente com o caso em mecânica quântica usual, né? De novo, na mecânica quântica usual, né, na padrão, a gente não sabe nada sobre o estado do sistema antes de fazer uma medida, né? Aqui não, ele está dizendo que para esses estados excitados, com um número quântico magnético diferente de zero, né, a gente tem velocidade não nula, né? A gente tem velocidade não nula, está aqui, né, explicitamente, é proporcional a R θ, né? E a densidade de probabilidade associada à posição dessa partícula está conectada com o psi quadrado, com aquele processo de tipicidade que a gente acabou de mostrar, né? Se a gente quiser continuar, né, para os próximos estados excitados, a gente vai fazer sempre da mesma maneira, né? Vai identificar se a função de onda é totalmente real ou não, se ela tem uma parte real e uma parte imaginária. Se ela é só real, a velocidade é nula, né? A predição da teoria bohniana é que a velocidade da partícula é nula, né? E se a função de onda tem uma parte imaginária, a gente pode identificar quem é a fase complexa, S, e a partir dessa fase complexa, obter a velocidade, o campo de velocidade. Né? Aqui a gente analisou anteriormente o átomo de hidrogênio, aqui eu vou analisar agora um outro caso físico que a gente já conhece no caso padrão, né, na Copenhague, né, que é o poço 1D, poço infinito 1D, né. Então, a gente sabe qual é que é a função de onda para uma partícula que está presa, né, num poço unidimensional infinito, né, de comprimento L, né, com paredes infinitamente rígidas, né. O potencial é nulo dentro da barreira, dentro do poço, e infinito fora. A gente já calculou as autofunções lá atrás, né, a solução da equação de Schrödinger dependente do tempo, né. A parte espacial a gente calculou a partir da solução da equação de Schrödinger independente do tempo, né, as psi de n's, que são as autofunções associadas à parte real da função de onda, são basicamente funções seno, né, de npx sobre L, onde L, então, N é o número quântico principal, né, que vai nos dar os níveis de energia, e L é a largura do poço, né. A parte temporal dessa função de onda completa para uma partícula dentro do poço, como é estado estacionário, né, como é um sistema conservativo, né, está sujeito a um potencial nulo, ou seja, força nula sobre ele, né, a parte temporal é sabida, é a exponencial complexa, E na menos I, E sobre H cortado T, né. Bom, nesse caso aqui, como a gente já mostrou, né, a gente pode calcular diretamente o potencial quântico, né. A primeira coisa que a gente consegue ver aqui é que, como as funções de onda são reais, né, isso significa que o S, lembrando, como eu mostrei antes aqui, né, para estados estacionários, deixa eu mostrar aqui, ó. Para estados estacionários, a velocidade, né, é dada basicamente é proporcional ao gradiente da fase complexa, né, a função fase complexa S, só da parte espacial da função de onda. Bom, aqui no caso da partícula num poço, né, é o caso, né? A parte espacial da função de onda é uma função real,
Isso significa que a função S, né, que é a fase da função de onda escrita na forma polar, né, é nula, porque a função é real, né? E segue imediatamente que a velocidade da partícula predita pela teoria bohriana é nula, né? Então, uma função de onda parte real, função de onda parte espacial da partícula dentro de um poço é completamente real, é só real. A função S é zero, isso implica que a velocidade da partícula predita no bohriano é nula, certo? Agora eu quero calcular qual é que é o potencial quântico, né? O potencial quântico eu vou calcular a partir da função real R, né? Lembrando que a função real R é justamente a função de onda, né? A autofunção psi-n, né? Lembrando que no caso unidimensional, né, o Laplaciano, né, é basicamente a derivada de segunda ordem em x, né? No caso 1D, né? E a função real R, né, é justamente a autofunção φ de n de x, né, certo? E aí eu posso calcular explicitamente o potencial quântico, né? O potencial quântico é definido como menos h cortado ao quadrado dividido por 2m, o Laplaciano de R dividido por R, né? O Laplaciano de R, basicamente, aqui no caso unidimensional, né, é a derivada de segunda ordem em x das autofunções psi de n, né, dividido por R, que é a própria autofunção, né? Lembrando, a derivada segunda das autofunções, né, como ela é uma função periódica, é senoidal, né, basicamente é tranquilo calcular a derivada segunda. A derivada segunda é proporcional, é justamente a própria função de onda multiplicada por nπ sobre L ao quadrado, né? A gente faz derivadas de segunda ordem espaciais em cima dessa função, o fato que eu estou com uma função trigonométrica, o psi2' é igual ao psi multiplicado por nπ sobre L ao quadrado, tá? Faço essa razão usando isso que eu acabei de falar, né? A escrita da derivada segunda em termos da própria psi, né? E a gente obtém esta dependência para o potencial quântico, né? Eu vejo aqui que a expressão que a gente obteve para o potencial quântico, né, é justamente os níveis de energia, né, do poço infinito. A expressão que eu obtive para o potencial quântico corresponde aos níveis de energia que a gente obtém lá da solução da equação de Schrödinger, independente do tempo, né? Então, no interior da caixa, né, o potencial clássico é nulo, né, mas o potencial quântico é igual à energia total. Então, aqui na teoria bohriana, dentro da caixa, o potencial físico é zero, que a gente conhece, né? O V é zero, e o potencial quântico é não nulo, né? E, inclusive, esse potencial quântico é exatamente igual ao nível, é igual à energia total da partícula dentro da caixa, né? De maneira que a energia cinética da partícula é nula. A gente acabou de mostrar que na teoria bohriana a velocidade é zero para sistema conservativo ali, né? Onde a função de onda é real, né? Como deve ser, né, para a gente ter autoconsistência com o valor que a gente obteve para a velocidade, né? Para que a partícula se mova, né, ou seja, que ela tenha uma velocidade que dependa do tempo, ou seja, não nula, né, a gente não pode usar funções de ondas estacionárias, né? Toda vez que a gente está usando funções de ondas estacionárias, né, e em geral essas funções de ondas estacionárias são reais, né, funções reais, sempre a gente vai obter a velocidade nula para a partícula na teoria bohriana, porque a função S vai ser sempre zero, né? A função de onda vai ser sempre real, a parte espacial, né, vai ser sempre real, e a função S vai ser sempre nula, que vai implicar que a velocidade predita é zero na teoria bohriana, né? A gente só vai ter velocidade diferente de zero, ou seja, vai se movimentar a partícula nessa teoria bohriana, né? Nessa interpretação bohriana, só se a gente construir o estado da partícula como uma superposição de estados estacionários. Eu vou só mostrar que isso é verdade para uma superposição bem simples. Eu vou continuar com o poço, né? Acabei de mostrar que se eu estou num determinado estado ou numa determinada autofunção, né, de energia, a velocidade predita pela teoria bohriana é zero, né? E o potencial quântico é exatamente igual à energia total do sistema, né? Eu vou mostrar aqui que se eu fizer construção de uma função de onda que descreve o estado da partícula dentro do poço como sendo uma superposição quântica, no caso aqui, uma determinada função, uma superposição quântica que eu vou mostrar, né? Eu vou usar dois estados estacionários, eu vou fazer então uma superposição linear, ou uma combinação linear do estado fundamental, que é o psi1,
e do primeiro estado excitado, que é o psi2. Tá? Lembrando que a gente sabe quem é psi1, psi2, são as autofunções associadas aos dois primeiros níveis de energia, fundamental e primeiro nível. Tá? A gente já sabe como é que é essas duas autofunções. Eu vou construir uma combinação linear dessas duas autofunções, desta forma, tá? Onde eu estou usando aqui duas constantes, tá? Uma constante sigma, que é positiva definida, que é da normalização, dessa superposição, né? E uma fase φ aqui, né? Que está entre 0 e 2π. O que eu estou fazendo aqui nada mais é que uma combinação linear de dois autoestados da energia dentro do poço, né? Como descrevendo o estado do meu sistema. Então, eu tenho uma partícula dentro de um poço cuja função de onda é escrita em termos de uma superposição, né, de duas autofunções com níveis de energia conhecidos, né, fundamental e o primeiro estado excitado. Né. Só para escrever explicitamente o psi1 e o psi2 aqui, nessa função de onda, né, superposição, eu vou usar uma certa notação, né, eu vou chamar de ômega a energia dividida, os níveis de energia dividido por H, cortado, né, que são π2, H cortado quadrado, 2mL quadrado, e K, né, como sendo π sobre L. Tá? São notações, tá? Notações, e aí a gente, então, com esta notação, a gente vai escrever os estados, né, a função de onda, as autofunções, né, do estado fundamental e do primeiro estado excitado, os psi-n's, né, usando essa notação. Bom, a normalização, a gente viu, é raiz de 2 sobre L. Seno, π sobre L a gente chamou de K, né, então é seno de nkx. E a parte temporal, que está aqui, né, EN sobre H cortado, eu estou chamando de ômega. Tá aqui, certo? Lembrando que a dependência temporal nos estados de energia é quadrática em N, né? Lembrando que os níveis de energias dependem do quadrado de N. Aqui faltou um N quadrado, né? Faltou Nzinho ao quadrado, número quântico principal. É só uma outra maneira de escrever as autofunções, ao invés de usar assim, né, com a parte real assim, só estou condensando a notação. Bom, e aí a gente vai usar a psi1 e a psi2 naquela superposição. Vejam bem, se a psi é uma superposição, né, quântica, e eu for calcular um módulo quadrado dessa função de onda, ou seja, a densidade de probabilidade associada a essa partícula, cuja função de onda é uma combinação linear de dois autoestados conhecidos, psi1 e psi2. Tá? Se eu for calcular a densidade de probabilidade associada, isso vai implicar que eu vou ter que calcular um módulo quadrado dessa soma. Né? O módulo quadrado dessa soma vai implicar eu calcular o módulo quadrado de duas funções complexas, que é o psi1 e o psi2, né? Na verdade, o psi1, toda essa tralha aqui, né? O que eu estou chamando de Z1 é a própria psi1, e o que eu estou chamando de Z2 é sigma, ena e φ psi2. Né? A gente já mostrou isso lá atrás, né? Que módulo quadrado de uma soma de duas funções, né? Complexas, né? É igual ao quadrado da primeira função, quadrado da segunda função, módulo quadrado da segunda função, mais duas vezes a parte real do produto Z1, Z2 estrela, ou seja, a parte real do produto da primeira função pelo complexo conjugado da segunda função, certo? Então, a densidade de probabilidade associada com essa função de onda, que é escrita como uma combinação linear, é quadrado da normalização, que é 1 sobre 1 mais sigma ao quadrado, e módulo quadrado dessa soma é escrito em termos do quadrado do primeiro, quadrado do segundo, é a parte real, né? Eu posso mostrar explicitamente quando eu calculo cada uma dessas partes, né, usando esta notação aqui para as autofunções, né, que basicamente isso pode ser escrito como 2 sobre L seno quadrado de kx, né, multiplicado por uma função que depende da posição e do tempo, que eu estou chamando de sigma. Cortou aqui, mas aqui eu tenho uma sigma de x e t. A sigma de x e t, então, é justamente uma função que tem a dependência temporal na forma de cosseno de 3 ômega t menos φ. Obviamente eu não fiz aqui a abertura, tem que colocar os três termos, somar e mostrar que eu posso escrever isso desta forma, né? Onde a parte temporal está englobada nessa função que eu chamei sigma de x e t, certo? Onde ela tem tanto dependência espacial quanto a temporal. E a temporal é explícita na forma periódica, né? 3 ômega t menos φ, certo?
Bom, claro que eu estou no caso unidimensional, mas se eu tenho a densidade de probabilidade, eu já poderia calcular qual é que é o potencial quântico que está atuando sobre esse estado, sobre essa partícula, né? Lembrando, se eu tenho o ρ, eu consigo calcular diretamente o potencial quântico, né? Aqui a gente mostrou, né? O potencial quântico é determinado diretamente a partir da densidade de probabilidade, tá? Eu vou precisar saber o laplaciano da densidade e o gradiente da densidade. Mas se eu tenho a densidade, a princípio eu consigo calcular diretamente já o potencial quântico que essa partícula está sujeita. Uma coisa que eu já vejo aqui é que o potencial quântico agora, se eu estou usando uma superposição para definir o estado da partícula, né, é que como o ρ aqui tem dependência temporal explícita, né, é cossenoidal, automaticamente o potencial quântico vai ter dependência temporal. Lembrando que quando eu estou usando estados estacionários, né, o ρ não depende do tempo e, por consequência, o potencial quântico não depende do tempo, apenas da posição. Quando eu estou usando, então, a descrição da partícula como uma superposição, eu tenho a dependência temporal na densidade e automaticamente no potencial quântico, né? Bom, agora eu quero calcular qual é a velocidade da partícula se ela está sendo descrita pela superposição, né? Lembrando que a velocidade, no caso 1D aqui, né? É h cortado sobre, na teoria browniana, né? É h cortado sobre m, né? A parte imaginária do gradiente de psi sobre psi. No caso 1D, o gradiente de psi é basicamente a derivada espacial, né? Da função de onda. Então, se eu fizer a derivada espacial da minha psi, né? Esta aqui, e dividir por ela mesma, né? A derivada em x da minha psi de x e t. E dividir por ela mesma, né? Eu vou obter esta função aqui, ó, certo? O que eu vejo aqui, né? A minha velocidade agora é não nula. Lembra que estados estacionários, eu acabei de mostrar aqui, né? Partícula de um poço, se ela está num estado específico de energia, que é descrito pela uma autofunção que está associado com os estados estacionários, né? A velocidade é nula. Se eu estou descrevendo a partícula através de uma superposição quântica, né, a velocidade deixa de ser nula. Inclusive, essa velocidade depende da posição e do tempo. A parte espacial está na forma dos senos, né, e a parte temporal está explícita no numerador e no denominador. Tá? Então, nesse caso, em superposições quânticas, sempre em geral, a velocidade da partícula é não nula, né? Certo? Meu vetor velocidade, ou meu campo de velocidade, tem dependência espacial e temporal, né? Se eu tenho a velocidade, né, eu poderia integrar a velocidade e obter a trajetória, a posição como função do tempo, né? Então, para visualizar a trajetória da partícula, basta integrar a equação da velocidade numericamente, né? A gente sabe que dr dt é a própria velocidade. Se a gente integrar essa equação numericamente, a gente vai ter as posições como função do tempo, né? Dado o campo de velocidade que a gente acabou de calcular aqui no caso da superposição, né? Certo? E claro, a gente vai ter que ainda designar a condição inicial, né? Que é a distribuição inicial da posição dada pela densidade calculada em t igual a zero. Aqui eu vou, explicitamente para essa partícula dentro de um poço, eu vou mostrar qual é que é a solução dessa posição como função do tempo, né? Ou seja, partindo dessa expressão da velocidade, que eu obtive através da função de onda superposição, integrando temporalmente ambos os lados, eu obtenho a posição como função do tempo. Tá? Então, a partícula aqui no meu exemplo, figura, né, é o elétron. Então, eu vou usar uma partícula que tem energia de repouso 511 keV, né, que é a energia de repouso do elétron. Né? A minha largura do poço vai ser de 1 nanômetro, né? E as minhas constantes ali na minha superposição, né, o sigma e o ômega, o sigma e o φ tem esses valores, né? Tanto o φ, o sigma é 1, significando que a normalização aqui é 1, né? E o φ ali é 0, ou seja, essa exponencial complexa vai nos dar 1. Então, basicamente, o que eu vou ter é a psi sendo basicamente a soma, necessariamente só a soma dos autoestados psi1 e psi2. Então, aqui neste caso, exemplo, né, do gráfico que eu vou fazer da solução R de t, né, é a solução
correspondente para uma superposição, que é apenas uma soma dessas duas autofunções, né? Psi1 e Psi2. Certo? Aqui, só para lembrar, eu vou escrever os tempos a partir de um tempo t. O tempo t, para mim, aqui, t maiúsculo, né? É 2π sobre 3 ômega, né? Só para ter um tempo típico, né? Associado a essa caso físico que a gente está analisando, né? Então, os tempos vão ser normalizados a esse T maiúsculo. O T maiúsculo tem a ver com, não pouco ler aqui, só para lembrar que eu estou falando, né? Como a gente tem o ômega, né? A gente pode usar o ômega, que é a frequência angular, né? Para obter o período correspondente, né? Se eu quiser falar assim. Certo? E aí a gente pode calcular numericamente, né? O resultado desta equação diferencial aqui, né? Calculado por método numérico, né? Então, aqui eu tenho o gráfico. O que eu tenho aqui nesse plot, né? Nós temos no eixo horizontal a posição x normalizada a L, que é o tamanho do poço, né? Só para ter uma escala de tamanho, né? E versus tempo aqui na vertical, né? Claro, normalizado aquele tempo característico T maiúsculo, né? O que eu vejo aqui, né? Como diferentes plots, né? Essas diferentes linhas, né? As diferentes linhas estão associados com as diferentes densidades de probabilidade, né? Associada à posição da partícula. Então, aqui eu tenho as trajetórias espaço-temporais de um elétron, né? Cada uma dessas curvas aqui, né? Nessa caixa de 1 nanômetro de tamanho, né? O estado quântico é dado por esta equação aqui, né? Essa superposição. Basicamente é a soma de Psi1 com Psi2, né? A velocidade é não nula, depende do tempo, né? Com aquelas duas constantes, né? As curvas azuis que estão aqui, ó, aqui, aqui e aqui, temos 4 curvas azuis, né? Elas representam, então, a densidade de probabilidade em unidades arbitrárias, né? Para quatro instantes de tempo, né? Então, para 4 instantes de tempo, o 0, um pouquinho mais que 0,2, um pouquinho mais que 0,5 ou 0,5 e um pouquinho, quase 0,8. Para esses 3 tempos, está representado aqui ainda, como função de x, a densidade ρ, né? Lembrando que a ρ, no nosso caso aqui, né? A ρ de x e t, né? Ela depende tanto da posição quanto do tempo, né? Então, se eu fixar o tempo, isso é uma função, fixado o tempo, isso é uma função de x, né? O que ele está representando aqui em azul, né? São 3 tempos típicos, as densidades de probabilidade, o ρ, né? E as curvinhas que estão aqui, né? Em diferentes cores, são as posições como função do tempo, resultado da integração numérica desta equação aqui, ó, certo? Dado o campo de velocidade, que foi obtido a partir da função de onda da partícula que está sendo assumida como uma superposição, né? Certo? E cada linhazinha dessas aqui corresponde a uma diferente trajetória. Para cada x aqui, a gente tem, para cada valor aqui de x e t, a gente tem uma curvinha dessas aqui sendo representada nesse plot, né, explicitamente, certo? Ele está falando trajetórias e x de t aqui no caso, né? Certo, pessoal? É assim que a gente obtém, então, trajetórias, né, as posições como função do tempo, que a princípio é uma coisa clássica, né, nessa teoria Browniana, né? Obviamente, tudo que eu fiz aqui, toda essa análise que eu fiz aqui, tanto para o poço quanto para o átomo de hidrogênio, né, pode ser extrapolado para outros casos, né? A gente pode utilizar para a partícula livre, para a barreira de potencial e de fração de fenda dupla também, tá? Tudo que eu falei na aula de hoje basicamente está feito nesse artigo, inclusive essas outras análises que eu estou comentando aqui, né? Essa mesma análise de determinar a trajetória, né? Ou a posição como função do tempo via a velocidade, e a velocidade obtida a partir
a partir da função de onda escrita na forma polar, na teoria browniana, né? É feita para esses outros tipos de casos físicos aqui no artigo do Michel Betts, né? Então, o que eu estou seguindo, basicamente, o que eu me propus na aula de hoje é abrir as contas matemáticas que estão lá no paper no artigo do Michel Betts, né? Que foi publicado na Revista Brasileira de Física, né? No ano 2014, que está a referência, né? Onde ele faz justamente essa análise, mas o que ele peca, no caso, no artigo, é que as derivações originais que eu estava fazendo aqui em aula explicitamente não é feito, né? Ele só coloca os resultados, né? Ou seja, os procedimentos para obter o campo de velocidades, calcular, mostrar que a força, né, é a soma do potencial clássico com o quântico e assim por diante. Está feito um pouco mais em detalhe na aula de hoje, mas toda a sequência é seguindo o artigo do Michel Betts, né? Que é um professor do Instituto de Física aposentado, né? E ele faz, claro, eu mostrei aqui para a partícula de um poço, mas ele faz de outros casos físicos, né? Uma partícula sujeita a determinados potenciais, inclusive até a difração em fenda dupla, né? Obviamente o ponto de partida é sempre esse, né? Qual é a receita na física browniana, né? Primeiro, tem que saber qual é a função de onda descrevendo o sistema. Isso é obtido a partir da solução da equação de Schrödinger dependente do tempo. Depois, sabida a função de onda, escrevemos ela na forma polar, né? Identificando se ela tem parte real ou não tem. Se ela tem parte imaginária, perdão, ou não tem. Se ela não tem parte imaginária, significa que a velocidade é sempre nula, é a predição padrão da mecânica browniana. Se a fase complexa é diferente de zero, ou seja, se a função de onda tem uma parte imaginária, aí a velocidade pode ser não nula, né? E a gente até mostrou um exemplo aqui, né? Se eu estou usando uma superposição, a velocidade deixa de ser zero e tem dependência tanto na posição quanto no tempo, né? Certo? E, bom, e aí também a gente pode calcular qual é que é o potencial quântico associado a esta função de onda, né? E todo o procedimento, né? Certo, pessoal? Então você consegue ver também esses tipos de plot para aqueles outros casos físicos no artigo original do Michel Betts, né? E aí eu encerro a disciplina, nessa aula de hoje é a última aula da disciplina, né? Então eu agradeço a paciência de vocês, espero que tenha sido útil, né? Tanto os slides quanto as aulas gravadas, né? E as presenciais tenham sido úteis para vocês durante o semestre, né? Espero também que as atividades da semana, né? Tenho ajudado a vocês a entenderem um pouquinho mais o procedimento de aplicação dos conceitos que a gente faz em aula, né? E também fazer exemplos diferentes daqueles que a gente vê em aula e tenham absorvido alguma coisa sobre introdução de mecânica quântica de caso geral e também entender o que são interpretações da mecânica quântica, que são o assunto das últimas 2 semanas, né? Explicitamente. Então, eu me despeço de vocês. Abraço, né? Provavelmente eu vou ver vocês no futuro, mas encerramos aqui a nossa disciplina, certo? Fico à disposição de vocês. Claro que nessa aula síncrona, infelizmente, isso está acontecendo nos 4 semestres anteriores, né? Nos 3 semestres anteriores. A gente não tem muita interação, né? Porque a gente tem um tempo finito aqui para apresentar a aula. Mas às vezes vocês fazem algumas interferências, mas na maior parte do tempo eu fico falando sozinho aqui, mas espero que nessas poucas interações que a gente teve ao vivo foi útil, né, a nossa discussão, né? Certo, pessoal? Vocês são os guerreiros, aí o Marcelo e o Roberto, né? Obrigado por assistirem às aulas até o final, né? Todas as aulas. Ficam o prêmio para vocês aí dos aqueles que assistiram, acho, quase todas as aulas síncronas, né? Certo, pessoal? E, claro, continuamos batendo papo e contato via e-mail, né? Enquanto a gente não tiver contato presencial, né? Mesmo que vocês tenham dúvidas sobre mecânica quântica, né? Nos próximos semestres, porque vocês provavelmente vão fazer física do século XX-B e vai aparecer coisas que são referentes a essa disciplina, né? Vocês podem me mandar mensagem que a gente tenta responder o mais rápido possível e o mais didaticamente possível, né? Certo? Me despeço de vocês, bom final de semana. Do ponto de vista da nota da disciplina, né? A partir do momento que vocês me entregarem agora a atividade da semana, que é essa semana 15, né? Essa semana não vai ter atividades, né? Então, nós vamos encerrar
as atividades da semana passada, que é a atividade 15. Encerramos isso no final de semana, a gente tem as notas finais, parciais, né? E depois vai ficar até o dia 3 aberto as recuperações, né? Lá no dia 3 eu vou recalcular para quem fez as recuperações, né? A média final e vou comunicar um por um para esse pessoal que fez as recuperações, tá certo? Para quem não fez recuperação e tá ok, bom final de semestre, bom descanso e nos vemos então no semestre 2021-2, né? No semestre que vem, que vai ser ele ainda, né? Ainda vai ser ele até de janeiro a maio. Certo, pessoal? Bom descanso. Bom final de ano, se eu não vejo mais vocês, bom final de ano, boas festas, bom Natal, bom ano novo, saúde aí pro pessoal, né? Saúde e dinheiro. E nos vemos no ano que vem, então, no próximo semestre. Tchau, tchau.